Fala galera, professor Sandro Marques na área, mais uma vez aqui com vocês para dar uma dica muito importante. Grande problema encontrado por vocês. No chuveiro elétrico, como saber onde está a posição verão, onde está a posição inverno? Muitos de vocês confundem essa ideia e a partir de agora eu vou mostrar para vocês qual é o segredo que há por trás das posições verão e inverno no chuveiro elétrico. Vem aqui comigo. Pessoal, olha só que massa. Nós temos aqui um esquema simplificado de um chuveiro elétrico. Então imaginem vocês aqui um chuveiro elétrico. Esse chuveiro está submetido a uma diferença de potencial de 110 volts, poderia ser também de 220 volts, isso não importa, mas existe uma DDP constante, tá? Nos terminais desse chuveiro. E um chuveiro basicamente é formado por um resistor. E aí o que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que o resistor é o dispositivo que vai transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Perfeito? E aí nós temos uma chave que pode ser posicionada no ponto A, no ponto B ou nesse ponto que não tem nenhuma conexão com o resistor. Percebam que se essa chave seletora for posicionada em A, a corrente elétrica vai passar por uma parte menor desse resistor. Lembre-se que a corrente elétrica, de acordo com o sentido convencional, ela deve ir do maior para o menor potencial. Suponha que isso aqui seja o fio fase, que esse aqui seja o fio neutro e que a diferença de potencial entre eles seja de 110 volts. Então atenção, se a chave for posicionada no ponto A, veja que a corrente elétrica percorre apenas uma parte desse resistor e vem para cá. Se a chave for posicionada no ponto B, a corrente elétrica obrigatoriamente percorre todo o resistor e retorna, olha só, para esse ponto aqui. Se a chave não estiver conectada nem no ponto A nem no ponto B, significa dizer que o chuveiro estará desligado, a água não vai esquentar. Mas para a gente começar, você precisa entender, preste bem atenção, que se você selecionar a chave na posição inverno, a água esquenta mais, ou seja, a potência dissipada é maior. Se selecionar a chave na posição verão, a água esquenta menos. Então, de novo, na posição inverno, a água esquenta mais, isso quer dizer que a potência dissipada é maior. Na posição verão, a água esquenta menos, isso quer dizer que a potência dissipada é menor. Sabe qual é o grande erro de vocês? O grande erro é achar que quando a chave está posicionada em A, aí você pensa, pô, a corrente vai passar por uma resistência menor. E aí se a corrente passa por um comprimento menor desse resistor, então menor resistência, menos a água vai esquentar. Então você conclui de forma equivocada que a posição A é a posição verão e que a posição B é a posição que a água vai esquentar mais. E eu vou mostrar para vocês a partir de agora qual é o erro que existe nessa ideia que vocês têm. Olha só que massa. Para vocês entenderem, primeira coisa, lembrar das leis de Ohm. Para que servem as leis de Ohm? Para você descobrir a resistência elétrica de um condutor. E tem duas maneiras que você pode usar para descobrir a resistência elétrica de um condutor. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. A diferença de potencial vai ser igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. Quando é que você usa essa relação aqui? Quando você sabe a DDP, quando você sabe a intensidade da corrente elétrica, você consegue saber a resistência desse condutor. Segunda lei de Ohm, R igual a ρ que multiplica L sobre A. O que é ρ? É a resistividade do material. L é o comprimento do condutor e a A é a área de sua seção transversal. Perceba que a segunda lei de Ohm deve ser usada quando você souber o material que constitui o fio e a sua geometria, ou seja, o seu comprimento e a área. Então são duas maneiras diferentes de você encontrar a resistência do material. Percebam que quando a chave está posicionada em A, o comprimento do resistor é menor. Como a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, menor comprimento,
realmente menor resistência elétrica. Então, quando a chave está posicionada em A, a resistência elétrica vai ser menor. Se a chave for posicionada em B, a corrente ultrapassa, veja só, a corrente percorre obrigatoriamente todo o resistor. Maior comprimento, maior resistência elétrica. Você sabe onde está o problema? O problema está exatamente aqui. Existem duas maneiras de você calcular a potência elétrica dissipada. A propósito, o que é potência elétrica dissipada? É a rapidez com que a energia elétrica se transforma em calor. Então, quanto maior a potência, mais calor é gerado. Sabe onde é que está o erro? É que vocês aprenderam que existem duas formas para se calcular a potência dissipada. Pode ser U ao quadrado sobre R e R vezes I elevado ao quadrado. E alguns de vocês costumam olhar para essa relação e concluir de forma equivocada que quanto maior a resistência, maior a potência dissipada. Está errado. Sabe por que está errado? Isso só seria verdade se a potência dissipada e a resistência fossem grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Mas para essas grandezas serem diretamente proporcionais, ao variar a resistência elétrica, essa corrente tinha que se manter constante e ela não se mantém constante. Está aí o erro de você olhar para isso aqui. Veja, se você dobra a resistência, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Ao dobrar a resistência, a corrente cai pela metade. Como ela está elevada ao quadrado, isso quer dizer que esse termo diminui 1/4. Então você dobra aqui, mas esse termo elevado ao quadrado é 1/4. Então, mesmo que você dobre a resistência, a potência dissipada vai cair. Você sabe o que significa? Que quando a gente aumenta a resistência, a potência dissipada diminui. Quando você diminui a resistência, a potência dissipada aumenta. Sabe qual é a fórmula que você tem que olhar para você ter certeza de tudo isso que eu acabei de falar? É exatamente essa aqui. Vejam que independentemente dessa chave estar posicionada em A ou em B, o que é que se mantém constante? A diferença de potencial. Então eu tenho certeza que U é constante. Se U é constante, eu concluo que a potência dissipada e a resistência são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, menor resistência, maior potência. Maior resistência, menor potência. Agora, olha, vamos fechar aqui para vocês entenderem perfeitamente. Quando você seleciona a chave na posição A, a corrente vai passar pelo comprimento menor desse resistor. Então, essa resistência vai ser menor. Menor resistência, maior potência dissipada, mais calor vai ser gerado, mais a água vai aquecer. Ao selecionar a chave na posição B, a corrente elétrica passa por todo o resistor. Maior comprimento, maior resistência elétrica. Ao aumentar a resistência elétrica, você diminui a potência dissipada, ou seja, a quantidade de calor fornecida à água vai diminuir, ela vai esquentar menos. Então, atenção para a gente fechar. Ao selecionar a chave na posição A, essa posição A significa inverno, ou seja, a água se aquece mais, porque a resistência é menor, a potência dissipada é maior. Ao selecionar a chave na posição B, o comprimento é maior, a resistência é maior, a potência dissipada é menor, a água esquenta menos, então a posição B só pode ser a posição verão. Beleza, galera? Tenho certeza que com isso, nunca mais vocês vão errar uma questão envolvendo chuveiro elétrico. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu, galera!